Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, chegou o grande dia, quintou por aqui, dia de jogo do Fogão, né? Tô gravando agora há cerca de 10 horas e alguns minutos, né? Contando aqui no relógio, para o jogo de logo mais, 19 horas, Estádio Casablanca, em Quito, LDU e Botafogo, segunda rodada para essas equipes na Liberta, Grupo D, enfim. Mas eu vou falar disso tudo já, tá? Para a gente aliviar um pouco a tensão da ansiedade, vamos começar falando do NBB, um grande resultado, né? Uma ótima vitória do Fogão ontem à noite no Oscar Zelaya, né? Completando aí a primeira fase, aí, né? A temporada regular, digamos assim, do NBB. O Botafogo chegou à sua 10ª vitória, né? Acumulou muitas derrotas, é verdade, 26 no total, mas com esse resultado o Botafogo conseguiu o seu grande objetivo dessa primeira temporada de volta do basquetebol, né, profissional ao Fogão, que era classificar para os playoffs. Teremos agora pela frente o Flamengo, né, muito provavelmente o Flamengo, que lidera aí o campeonato, então vai ser aquele confronto justamente, né, primeiro com o último e tal, e é um clássico, né, obviamente que o Botafogo entra como azarão, mas é o que eu disse, cumpriu o objetivo, né? Cumpriu a meta, agora o que vier pela frente, eu acredito que vai ser lucro, né? Que era justamente classificar. O Botafogo ainda foi beneficiado, né? Contou com a derrota do Caxias do Sul para o Minas ontem, né? Então o Botafogo precisava muito vencer e conseguiu o seu placar mais elástico da temporada, tá? 93-69 contra o tradicional Sport Clube Pinheiros, né? Então, grande resultado aí da rapaziada. Jamal Smith, né, que já é uma figura clássica do basquete botafoguense, né, e o Thornton, que fez 19 pontos, foi o cestinha, deixa eu ver se ele foi o cestinha da partida, foi o cestinha da partida, mais uma vez aí destaque do outro norte-americano. Grande notícia aí para começar, né, a nossa quinta-feira aí de fortes emoções. Galera, falar um pouco do Vasco. Calma, não mudem aqui o vídeo. Tem a ver com o Fogão. O Vasco tá nessa briga aí de licitação do Maracanã, especialmente com a dupla Fla-Flu, né? E o Vasco tentou incluir o Botafogo na licitação por conta do número de jogos. Quando você participa da licitação, você tem que, provar que vai ter um número de equipes, né, suficientes interessadas para também cumprir um número de jogos no Maracanã. E essa licitação, se não me engano, é para 20 anos, tá? Os próximos 20 anos. Então o Vasco tentou contar ali com a ajudinha do Botafogo, e o Botafogo falou assim, não tem nada a ver com isso, né? De fato, não tem, né? Eu acho que, assim, o Botafogo está muito satisfeito, obviamente, com o Nilton Santos sendo renovado, melhorado, né, a cada ano. Ainda muita coisa para ser feita no Nilton Santos, e que vai acontecer com calma. O torcedor alvinegro sabe que são mudanças que vão acontecer. E o Maracanã para o Botafogo hoje, né, é uma realidade diferente, óbvio, que a gente viveu, né, durante muitos anos. Eu mesmo comecei a acompanhar futebol, né, ir ao estádio ali, final da década de 70, iniciozinho da 80, né? Então o Botafogo jogava em casa no Maracanã. Hoje não é assim. A gente tem sido visitante, aliás, visitante incômodo, né? Para a dupla Fla-Flu, de modo geral. E assim deve permanecer, tá? Então o Botafogo comunicou o Vasco, olha, me inclua fora dessa, né? E o Vasco botou até o Brusque, né? Deixa eu ver aqui. Botafogo, Santos e Brusque. Eu não entendi nada desse Brusque aqui, mas eram equipes ali que o Vasco tentou, né, captar justamente para cumprir essa meta aí de jogos, segundo o site do GE. E para a gente continuar falando um pouco da colina, né, dos nossos co-irmãos do Vasco, mas também tendo relação com o Botafogo, naturalmente, aquele assunto que ninguém aguenta mais, Marlon Freitas, vai para o Vasco, não vai para o Vasco, né? O Vasco, até engraçado essa notícia, acho que foi o Jorge Nicola que deu, foi o Jorge Nicola, que o Vasco falou assim, olha, essa notícia aí que o Vasco ofereceu 15 milhões de reais pelo Marlon Freitas para o Botafogo é inverídica, tá? Não é verdade, não foram 15 milhões, que inclusive o Botafogo já teria até recusado, né? Textor falou que não dá nem para começar a pensar no assunto, né? O Textor nem quer vender, a gente sabe disso, né? O Marlon Freitas é um dos jogadores que ele mais gosta do elenco,
né? Já confirmou que teve interesse também de várias equipes do exterior, até pelo futebol do Marlon. E aí o Vasco falou assim, não, segundo o Nicola, não foram 15 milhões não, tá? Corrijam isso aí, por favor. Foram 13 milhões. Então, surreal, né? O Vasco continua aí tentando, ainda querendo, sonhando com o Marlon Freitas. E a notícia que vem ali também, já com viés, né, de que o Vasco teria chance, né? Ontem eu falei aqui em 1%, né, que o Vasco estava agarrado nesse 1% de chance, diz que o Marlon teria interesse na negociação, o que eu acho, tá, que não é verdade, né? Até porque a gente sabe que o Vasco hoje está se reestruturando, tem a questão da SAF do Vasco ainda está muito nebulosa, né? O Pedrinho, que foi eleito presidente, não tem uma boa relação com a SAF do Vasco, ao contrário do Durcésio, né, com o John Textor. E o Vasco também não está disputando, né, uma Libertadores, como nós estamos. Então, assim, tem vários fatores que eu acho que não batem, né, para a gente continuar falando desse assunto, mas parece que a mídia sempre quer ainda, cada dia, né, surge uma novidade, que não é novidade, né, só para manter o assunto ali, né, subir, né, tipo aquele e-mail que a gente não responde, vai ficando para baixo. O do Marlon parece que todo dia, né, eles mandam um novo e-mail para o assunto ficar ainda sendo falado, né? Então, não tem nada nesse sentido e chega a ser até curioso, né? Da notícia vir que não foram 15 milhões, foram 13, tá? Por favor, corrijam isso aí. Então, piorou, né, a situação do Vasco contar com o Marlon Freitas. Galera, assunto chato, né? Momento chato aquele que a gente tem que falar de CPI, né? Mas faz parte, né? O Senado instalou, tá? Através do Romário, né, senador aqui do Rio de Janeiro, a CPI das apostas esportivas, né? Que obviamente visa o assunto do momento aí, que é a questão da manipulação de resultados, checagem disso tudo. Então parece até escalação de time, né? 11 senadores titulares e 7 reservas, já estão quase todos definidos, tá? Discutindo esse assunto, e tudo indica que o John Textor, né? É impressionante, todo mundo quer tirar uma casquinha do Textor, né? Ser meio aquela coisa papagaio de pirata, né? Vai ser o primeiro convocado aí, o primeiro a depor lá no Senado em Brasília, né? E aí mais um fator aí também curioso, além de ter o Romário, né, à frente disso, tem o Jorge Cajuru, né? E ontem saiu uma denúncia da Folha de São Paulo, denúncia não, né, mas uma informação curiosa, no mínimo, de que o Jorge Cajuru fez uma propaganda de uma bet, né, de uma dessas casas de apostas, na televisão lá no Piauí, né? Então, assim, o cara vai investigar, mas... E aí ele desconversou, não, mas essa bet que eu fiz a propaganda, essa é totalmente idônea, né? Essa é a política do Brasil, minha gente. Eu não gosto de generalizar, mas é óbvio que a gente sempre tem que discutir isso, né? Parece que os políticos, né, eles ficam sugando quais são os assuntos que estão dando ibope, né? Quais são os assuntos que podem dar ibope, que mexem, né, com o povão, com a galera, futebol, obviamente, né? Assunto aí que está bombando, né, no noticiário. Então, eu pelo menos sou meio cético, assim, em relação a políticos, não consigo ficar, sabe, poxa, idolatrando políticos, longe de mim isso, porque a gente sabe que, na maioria, claro, não são todos, né, uma minoriazinha ali, ficam querendo holofote justamente para se manter na mídia, né, e já pensando numa reeleição, enfim. Então, com certeza, ainda mais quando envolve futebol, vai ter tietagem, né? Quando forem ali pessoas ligadas ao futebol, irão ao Senado, aí vai ter tietagem dos políticos com eles, né? Espero que não termine em pizza e que seja de fato apurado, né? Porque se a gente for analisar mesmo friamente, é um assunto muito importante, né? Porque hoje virou uma febre. Abri aqui a tela do computador, tá aparecendo para mim aqui uma propaganda de uma bet, né? Então, assim, se multiplicaram as casas de apostas, né? Virou ali uma mina de dinheiro, né? Inclusive, parêntese, né? Sempre importante a gente falar, né? Para as pessoas tomarem muito cuidado, porque aposta é uma coisa que vicia, né? Ainda mais quando fala de esporte, fala de futebol, uma coisa que a gente ama, né? Então, tomar muito cuidado,
porque o nosso dinheirinho, né, pelo menos o meu, né, é aquele dinheiro que a gente tem que valorizar, suado, né, aquele dinheiro que tem que valorizar, e as pessoas estão hoje realmente botando muito dinheiro, né, por isso que as casas de apostas estão crescendo tanto. Então, sempre tomar cuidado, né, gerir bem esse dinheiro que é utilizado aí para, digamos, fins lúdicos, né, de aposta, mas que isso não vire um vício, né. Momento aleatório aqui do canal, mas acho que é importante a gente falar, porque acho que muita gente não fala, né, assim, nada contra as casas de apostas. Eu acho que se é permitido pela lei, né, então, quem sou eu para falar? Mas eu acho que realmente é importante sempre ter essa consciência, como qualquer outro tipo de jogo que é liberado, né, Mega Sena, Loto, enfim, ter consciência, porque às vezes é uma linha tênue, né, entre o jogar ali por brincadeira, por diversão, por, claro, desejo de ganhar, né, uma boa grana, mas também utilizar um dinheiro que você não poderia, né? Então, é isso, galera. Comenta aí embaixo se você joga normalmente, né, se você gosta das bets, se você é controlado ou se você exagera um pouco e às vezes fica naquela, tipo, perdi o dinheiro, quero recuperar. Ou então tô ganhando, então aí mesmo que eu vou entrar firme nas apostas. Pessoal, vamos falar da Botafogo TV. Botafogo TV que mudou, né, agora no último mês, com um estúdio novíssimo, né, de primeiro mundo, estúdio de podcast, estúdio com sofazinho ali para receber convidados do Fogão, né? Então tá toda remodelada a Botafogo TV e também ampliando, né, as suas transmissões. Também para o futebol feminino, para o futebol de base, né? A gente viu o Botafogo jogando lá na Dallas Cup e tendo transmissão, né? O Botafogo, as Gloriosas também tem tido transmissão no Campeonato Brasileiro, enfim. Botafogo TV, uma mudança aí grande no último mês, e o site Marketing Esportivo, MKT Esportivo, detectou que houve um aumento de 110% nas visualizações, tá? Incrível esse aumento. Hoje a Botafogo TV é uma das maiores TVs de clube, né, do Brasil, e nesse primeiro mês também muita interação, né, baseado, claro, nessas melhoras, né? Então, muito legal aí. Eu super sugiro a Botafogo TV. Ainda não existe aquela coisa que eu acho que vai acontecer no futuro, né? Da gente ter, da Botafogo TV, ter as imagens dos jogos, né? Então fica aquela transmissão. O que você pode fazer normalmente? Baixa o som da TV e fica no celular ali ouvindo, né, a transmissão do Cadu Macri, comentários do Gabiru, comentários do Antônio Carlos, comentários da Hannah Santos, né? Aquela galera toda da Botafogo TV, a apresentação da Amanda, né? Acho que eu citei aqui quase todo mundo. Então, isso é o que acontece hoje, mas eu acredito, né? Isso aí não é informação, é um pensamento de que a tendência é que no futuro a Botafogo TV vá realmente transmitir jogos do profissional, que seria incrível, né? Então, muito legal aí esse crescimento. No total foram 30,5 milhões de impressões, né, de interações nos últimos 30 dias, né, graças, obviamente, a essa nova Botafogo TV repaginada, beleza? Galera, o primeiro jogo do Botafogo no Brasileirão, né, a gente sabe, é contra o Cruzeiro domingo, mas o primeiro jogo em casa é na quarta-feira, aliás, quinta-feira, onde você ouviu quarta, leia-se quinta, tá? Diante do Atlético Goianiense, às 21h30, o Botafogo já abriu ontem, tá? O check-in, então só aqui repassando para quem é camisa 7, naturalmente. Plano Glorioso começou ontem às 15 horas da tarde, Plano Alvinegro agora, no momento que eu estou lançando esse vídeo, 10 da manhã, espero, né? Se o YouTube contribuir aqui, o Plano Alvinegro. Depois, no dia 12, também conhecido como amanhã, 15 horas, Plano Preto. E, finalmente, o Plano Branco, às 18 horas também de amanhã. Público geral, ou seja, quem, por acaso, ainda não fez o Camisa 7, não costuma tanto ter os jogos, né? Mas quer ir nessa partida de estreia, em casa, tá? Dia 13 de abril, 10 horas, sábado, tá? Começa, e venda física na segunda-feira, 9 da manhã, beleza? Segunda-feira não, na terça. Só corrigindo. Então, estreia do Fogão em casa. Galera, falando mais de John Textor, o Rizek, alguns dias atrás,
falou da aproximação que o Textor estava fazendo com o Edinaldo Rodrigues, né, presidente da CBF, depois todo aquele estresse que teve ano passado, o Edinaldo, né, todo mundo sabe, está processando o John Textor pelas falas pós-jogo com o Palmeiras, e aí o Textor estava costurando aí essa pacificação, né, a gente viu isso aí também em algumas declarações do próprio John Textor. Mas o André Rizek, ontem no Sport TV, falou que a coisa não está exatamente assim pelo lado do Edinaldo, né? Que o Edinaldo só pretende conversar com o John Textor na justiça, tá? Então, o que parecia estar ali amolecendo o coração do Edinaldo, né? Uma aproximação que eu realmente estava vendo com bons olhos, né? Do Textor, ele uma bandeira branca ali com a CBF, parece que tudo regrediu, e aí a gente, claro, começa a pensar também o que será que rolou de conversa lá na Europa entre Edinaldo, né, e a Leila Pereira do Palmeiras, que chefiou a delegação lá do Dorival, né, os primeiros 2 jogos do Brasil com o Dorival à frente, Inglaterra e Espanha, né. Então eu acho que o Edinaldo pode ter sido convencido, ou veio da cabeça dele mesmo, de que não é o momento aí de se aproximar do John Textor, né, de forma pacífica, né. Isso talvez explique até também as últimas declarações da Leila, né? Tô botando a Leila aí porque ela meio que encabeça um movimento que quer banir o John Textor, enfim. Já chamou ele de fanfarrão várias vezes, né? Então a Leila tem sentido aí muito fortalecida nesse sentido. Então eu suponho que isso até tenha vindo também, óbvio, né? Que esse assunto deve ter acontecido em algum momento aí nessa viagem à Europa, né? Então é isso, gente, não tem muito o que falar, esperar mesmo, né? Então, segundo o Rizek, a CBF não irá retribuir os sinais de pacificação que o Textor estava dando aí nos últimos tempos. Pessoal, temos que falar do jogo, 17 minutos, né? Vamos falar primeiro desses 6 primeiros dias, 5 sessões de treinamento apenas, do Arthur Jorge, né? No Fogão. O Diogo Dantas, do Globo, né, no seu blog, usou a expressão veio para ficar, né? O perfil do Arthur Jorge nessa primeira semana aí de trabalho no Lonier, e agora continuidade, né, em Quito, lembra um pouco o do Castro, segundo o Diogo Dantas, tá? Ou seja, ele não fica ali só naquele período de treinamentos no Lonier e acaba ficando mais tempo e também conversando muito com os funcionários do clube, e aí quando eu falo funcionários, são funcionários de várias áreas diferentes, tá? Desde dos mais, enfim, das coisas mais básicas, simples, até os funcionários que estão há mais tempo no Botafogo, aí entra Joel Carli, né? Entram outros funcionários que conhecem muito o Botafogo, como clube, como estrutura também tática do time. Então, isso aí foi muito elogiado, tá? Foi muito bem visto internamente, o que leva a crer, segundo o jornalista, de que o Arthur Jorge pode ter, sim, vida longa no clube, né? É um perfil um pouco diferente do que a gente teve tanto no Bruno Lage como no Thiago Nunes, que iam lá ao Lonier, basicamente davam treino e saíam fora. Então o Arthur Jorge realmente vivenciou muito, né, muitas horas de Botafogo nessa primeira semana. Claro que a gente imagina que nas próximas semanas não vai ser assim tão intensivão, né? Mas isso chamou atenção, né? Bem interessante, e aí por isso a observação do blog, né? De que o Arthur Jorge dá sinais, né, muito positivos de que tá muito empolgado, tá muito vestindo a camisa, querendo entender o Botafogo, né? Ele que, claro, já falou várias vezes que conhece muito bem o Botafogo, sabe da grandeza do Botafogo, sabe do tamanho do Botafogo, da importância do Botafogo. Quando se fala de Brasil, se fala de Botafogo. Isso ele deixou bem claro nas suas primeiras falas, desde que chegou no Galeão e depois repetiu na coletiva de apresentação, né? Então, dá para ver que ele está muito focado nisso. Até falei há pouco da Botafogo TV, ele, depois da coletiva de apresentação, ele vai à Botafogo TV, né? E dá uma entrevista ali também de quase meia hora, né?
e foi perguntado, acho que até pelo meu xará Cadu Macri, sobre a questão dos pontos turísticos. Você já conhecia o Rio? Ele falou que não, né? Não tinha nunca vindo ao Rio de Janeiro, mas que, claro, ouviu a vida inteira, né? Histórias e coisas positivas sobre o Rio, naturalmente por ser um português, né? Essa ligação aí histórica de Rio de Janeiro, né? com Portugal, de Brasil com Portugal. E também foi perguntado, e você já conseguiu visitar algum ponto turístico, né? Que é aquela pergunta meio que normal, né? Se faz também um jogador, como foi feito o Romero também, que acabou de chegar, um jogador ou um técnico estrangeiro. E aí, eu gostei muito da resposta do Arthur Jorge, né? Entre várias respostas boas que ele deu, porque ele falou assim, não, tudo bem, mas agora é o momento de trabalho, né? Vai chegar o momento, vai chegar a hora de se conhecer os pontos turísticos, mas é que ele está totalmente focado, imerso, né, em Botafogo e sabendo, claro, da importância do jogo de logo mais, né? Como eu falei, foram 6 dias só de contato com o grupo, 5 sessões de treinamento apenas, né? E a gente está muito curioso do que a gente vai ver hoje a partir das 19 horas, né? Do Fogão, né? Podemos dizer que é a estreia do Botafogo, né? Aquele primeiro jogo não valeu muito, não contou muito como estreia, né? Foi muito fora do que a gente imaginava. Então isso aí achei bem bacana e tomara, né? Eu realmente espero que o Arthur Jorge ele fique um bom tempo, né? Fique um bom tempo, um longo tempo, se possível, à frente do Botafogo. É óbvio que a gente, como analista, influenciador, jornalista, torcedor, né? A gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque a gente sabe que ele está chegando num momento que não é o mais, né, palatável, digamos assim. Vai pegar uma sequência duríssima de jogos, né, começando hoje uma partida muito difícil, essa que é a verdade, né, e depois uma sequência de Brasileirão, Libertadores, né, só vai dar uma pausa no dia 3 de junho, véspera do meu aniversário, com a data FIFA, né, então ali ele vai poder dar um respiro, né, até lá ainda falta um bom tempo. Estamos aí primeira parte aí do mês de abril, então abril e maio vai ser muito intenso no Botafogo. O Arthur Jorge vai ter que realmente se adaptar, né? Um calendário que certamente ele não está adaptado, condições totalmente diferentes da Europa, a questão também das viagens, né? Ele até citou isso também, que na Europa uma viagem de 6 horas eles já consideravam absurda, né? E aqui o Botafogo vai ser a equipe até que mais vai viajar, né, no continente, na Libertadores, pelo menos das equipes brasileiras. Beleza? Galera, falando um pouco do nosso adversário, o LDU, antes de falar da escalação que eu botei na thumb, né, 4 atacantes, a LDU, o cara que eles têm que realmente abrir o olho, né, ficar esperto, é o Alex Arce, tá? Ele fez 9 dos 15 gols da LDU até o momento esse ano. Então, Alexander Barbosa, cola no homem, né, no cangote, não deixa respirar. É o cara realmente de maior perigo da equipe equatoriana, que se não é aquela LDU, né, que a gente viu nos últimos anos, tão perigosa, é sempre uma equipe, claro, chata, né? Foi campeã sul-americana no passado, diante do Fortaleza, acabou perdendo o confronto com o Fluminense esse ano. Perdão, gente, fiquei quase sem voz e estou sem minha água aqui hoje. Esqueci da minha água. Cabeça do torcedor botafoguense hoje está assim, né? Vai ser aquele negócio, assim, você vai chegar assim num quarto, numa sala, e o que eu vim fazer aqui mesmo? Tá tipo isso. Então, a LDU hoje também pressionada por ter perdido o primeiro jogo diante do Universitário, né? E jogando em casa. Então vai ter uma pressão, tomara que o Botafogo saiba utilizar essa pressão ao seu favor, né? Se o Júnior Barranquilla utilizou muito bem os contra-ataques no Nilton Santos, talvez hoje também seja uma boa arma, né? Certamente será para o Botafogo, né? A LDU é uma equipe chata, vai concluir bastante a gol. A gente lembra do confronto ano passado, que a LDU realmente incomodou o Botafogo, mas o Botafogo teve chance de vencer, uma bola acho que para o Lucas Fernandes, que ele acabou perdendo um gol feito, né? O Botafogo poderia ter vencido ano passado. Tomara que essa vitória venha hoje. Beleza? Então vamos falar diretamente aí do jogo. Antes disso, o pessoal que ficou comentando, né, da ausência do Cauê, até da lista de relacionados, o Cauê joga também hoje à noite
só que lá no Sub-20, lá em Fortaleza, no estádio do PV, tá? Diante do Fortaleza. Fortaleza vem num bom resultado, viu? O Botafogo perdeu na estreia para o Grêmio em casa. O Fortaleza foi a São Paulo, ganhou do Corinthians, equipe tradicional também em equipes de base, por 1-0. Então o Botafogo não terá vida fácil. Tomara que o Cauê se saia bem, ajude o time do Fogão hoje, lá 19 horas, acho que é isso, 19 horas, no PV, Sub-20 do Fogão, segunda rodada, tá? E o Cauê, enfim, volante que vinha jogando bem no Botafogo, foi surpreendente até ele não estar relacionado, mas eu acho que é o que eu falei aqui ontem, né? A gente tem que ter muita cautela, porque a gente não sabe ainda o que o Arthur Jorge está de fato preparando, né? Então não dá pra gente julgar assim de cara. O jogo de hoje, por exemplo, né? Vamos torcer para o Botafogo ter uma atuação incrível, surpreendente, um novo estilo de jogar. Não dá também, né, para a gente achar que aí o Arthur Jorge é um gênio, né? Mas também, se não sair do jeito que a gente imagina, também não dá para a gente dizer o negócio do besta e bestial, né? Não dá para ir de um extremo ao outro, né? A gente espera que o Botafogo faça um jogo sólido, né? Tudo que a gente espera. Pelo menos conseguir um empatezinho, quem sabe, como eu disse, a vitória. Vamos falar então transmissão, né? ESPN e Star Plus, né? Transmitem a partida lá no Casablanca, né? Estádio Casablanca, 19 horas. As duas equipes estão zeradas na tabela, né? Viram seus adversários chegando a 4 pontos, Universitário e Júnior Barranquilla. E dados geográficos, né? Quito fica a 2.850 metros de altitude, então também acaba sendo também sempre um incômodo, né? E vamos lá, bom, os desfalques, a gente já falou, o Botafogo está com vários desfalques pendurados, tá? Gatito Fernandes, Danilo Barbosa e Tiquinho, né? 3 titulares aí pendurados. Vamos lá. A arbitragem aqui do senhor Andrés Matonte, tá? É um trio, né? Do Uruguai, né? E o VAR é do senhor Andrés Cunha. Vamos à provável equipe do Botafogo, segundo o GE, tá? Que aí é a questão dos 4 atacantes, tá? Que o GE tem acertado, né? Vamos ver se com o Arthur Jorge também o GE vai acertar a escalação. Gatito Fernandes, Matheus Ponte, o único lateral direito, né? Apto a jogar. Lucas Alter, Alexander Barbosa e Hugo, né? Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Jefinho, tá? Fazendo ali o meio de campo. Na verdade, o que está se imaginando é um 4-4-2, né? Então a gente teria ali pelas pontas o Luiz Henrique e o Jefinho, né? E pelo meio enfiado Júnior Santos e Tiquinho, talvez o Júnior Santos fazendo ali o papel que seria do Eduardo, né? Municiando ali o Tiquinho. Então por isso que está se falando em 4 atacantes, né? Ainda o GE botou ali um parêntese, né, no nome do Jefinho, uma possibilidade do Tietê entrar, que seria, obviamente, ali fechando um pouco mais o meio de campo. Gente, é um esquema surpreendente, né, se realmente for esse que for a campo, mas tem a ver com o que o Arthur Jorge vinha utilizando há um bom tempo no Braga, né? Então, por esse lado, não surpreende tanto. A única crítica que talvez a gente possa... Quem quer cornetar, né? Eu sei que já tem gente cornetando o Arthur Jorge antes mesmo da estreia dele. Assim, é um jogo que o Botafogo vai precisar das 5 substituições, né? Pela questão da altitude que eu acabei de falar. Então a gente poderia imaginar o Júnior Santos jogando um tempo, o Luiz Henrique jogando outro, né? Isso era que a princípio eu imaginei. Mas essa formação é uma formação, né, bem ofensiva, caso, né, se concretize aí desses jogadores atuando, e aí quem sabe um Yarlen ser uma opção para o segundo tempo, né? O garoto entrar voando ali com oxigênio no segundo tempo. Então isso tudo é uma possibilidade. Não dá para a gente, né, ficar aqui, acho que cornetando antes da bola rolar, né? Mas se for realmente essa equipe, é uma equipe bem audaciosa, né, bem ofensiva do Arthur Jorge, mostrando que realmente ele é um cara muito ofensivo. E aí vem aquelas brincadeiras, né? Eu já vi algumas aí rolando na rede, né? De memes aí, que o jogo vai ser 8-7, né? Tomara que não, tomara que um 1-0 aí já tá de ótimo tamanho.
Aí você escolhe gol do Tiquinho, gol do Júnior Santos, quem sabe o primeiro gol do Luiz Henrique com a camisa do Fogão, um bom palpite também, falando em bet. Brincadeira, gente, mas então, assim, realmente o Botafogo com um esquema aí bem surpreendente, né? Óbvio que a gente só quando a bola rolar que a gente vai ver realmente como que vai ser essa primeira ideia de Botafogo do Arthur Jorge. Galera, meia hora de vídeo, me estendi aqui, mas é para ajudar a gente junto, fazer a nossa terapia aqui de grupo, né? Porque vai ser aquele dia que a gente vai olhar toda hora o relógio para ver se chega logo às 19 horas, né? Chega o Natal e não chega às 19 horas, né? Botafogo aí que faça um jogo o melhor possível, né? E consiga pontuar, né? Que é o mais importante, quem sabe é uma grande vitória para nossa arrancada aí para a classificação da Libertadores, né? Nessa fase de grupos. Beleza? Galera, deixa o like, faça seu comentário, o que você achou dessa equipe aí do Arthur Jorge, tá certo, não tá certo, ele tem que ser mais cauteloso ou tem que mandar a equipe para cima mesmo, né? Com toda a altitude, né? Comenta aí embaixo, que é muito importante, eu leio sempre os comentários de vocês, nem sempre eu consigo comentar, né? Porque o dia é corrido mesmo, mas eu leio todos os comentários e gosto muito de saber a opinião de vocês, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, vamos lá!